Olá! Dando continuidade à nossa aula intitulada Psicologia Fenomenológica em uma Sociedade de Resultados, na aula anterior estávamos refletindo sobre a necessidade que a técnica impõe ao nosso modo de viver, que é essa necessidade de resultados. Tudo que fazemos precisa ter um resultado, precisa alcançar o resultado. As máquinas, os aparatos técnicos nos auxiliam no alcance desses resultados. Até certo ponto, isso é muito bom, porque esses resultados talvez nos poupariam tempo de maiores esforços no nosso trabalho. Contudo, Ortega y Gasset localiza um problema para a vida psicológica do homem, ou até mesmo a gente pode pensar para a felicidade humana nessa era da técnica. O filósofo nos traz a seguinte pergunta: quais as implicações da técnica sobre a vida das pessoas? E nós, psicólogos e psicólogas, pensamos quais as implicações da técnica na vida psicológica das pessoas, nesse funcionamento, nesse modo de ser no mundo, nesse modo de se relacionar com as coisas que nos vêm ao encontro. Como é que a técnica, a era da técnica, nos atrapalha de certa forma de estar no mundo de uma maneira mais humana? Bem, podemos pensar em algumas hipóteses aí. A era da técnica, ela impõe ao ser humano, vamos usar o termo Dasein, que é esse termo heideggeriano, que indica esse ser humano que está, esse ser que está o tempo inteiro ao encontro, indo ao encontro do mundo, né? Então, algumas implicações para o modo desse ser humano ser no mundo, né? Uma das implicações que podemos supor é a subsunção das pessoas ao modo de ser das coisas, ou seja, as pessoas, de certa forma, elas são sugadas para ser tal como são as coisas. As coisas precisam ser úteis. Se as coisas não forem úteis, nós vamos jogá-las fora e substituir por outra coisa. Uma coisa, um objeto, ele precisa ser útil, senão ele será eliminado. Nem que a utilidade seja simplesmente tornar o ambiente mais harmonioso. Um exemplo da arte, né, das coisas bonitas que temos em casa, tal. Então as coisas precisam ser úteis e as pessoas nessa era da técnica, elas são tragadas para esse modo da utilidade. Isso convém ao ser humano? O ser humano, claro, nós precisamos subsistir no mundo, nós precisamos existir de uma maneira que não venhamos a dar despesa para outras pessoas, por exemplo, precisamos prover o nosso próprio sustento. Mas a finalidade última do ser humano é ser útil? O ser humano precisa ser útil, tal como as coisas? Essa é uma implicação da era da técnica sobre o humano. É a imposição de que ele seja útil, tal como um objeto. Outra implicação, a inserção da pessoa ao ritmo de funcionamento da máquina. E tem uma imagem do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, em que o Charlie Chaplin está inserido no meio de um maquinário, né? Essa imagem é bastante simbólica. O ser humano inserido no ritmo da máquina, no modo de ser da máquina. Qual é o modo de ser da máquina? Pensemos no relógio daqueles que funcionavam como uma maquininha, né? Ele não para, o tempo inteiro funcionando. Então o ser humano, de certa forma, nessa era da técnica, ele é trazido ou tragado para dentro da máquina. Ou ainda, a máquina é trazida para dentro do homem. O modo de ser da máquina é trazida para o funcionamento do ser humano. Podemos usar essa palavra psiquismo, ou simplesmente o ser do homem, ele é perpassado por essa máquina. É uma possibilidade na era da técnica. Outra possibilidade, outra implicação
da era da técnica sobre esse humano, o afastamento dos ritmos naturais do corpo. Hoje em dia, as doenças recorrentes aí para nós psicólogos, psiquiatras, né? Transtorno de ansiedade, depressão, insônia, né? A insônia retrata bem esse afastamento do ritmo do corpo. O nosso corpo tem um ritmo: trabalho, lazer, descanso, sono. E a insônia interrompe esse ritmo. Então a era da técnica, essa coisificação do humano, esse avançar da máquina sobre o nosso modo de ser humano, essa intromissão da máquina sobre o nosso modo de ser humano, acaba produzindo resultados. Um deles pode ser a insônia, o afastamento dos ritmos naturais do corpo. Não percebemos mais o que o nosso corpo precisa, não respeitamos mais o ritmo do corpo, o ritmo de pausa, o ritmo de descanso, o ritmo da improdutividade. Em alguns momentos nós precisamos ser improdutivos. Lembro do texto Ócio Criativo de Domenico De Masi, que nós não vamos explorar nessa aula, mas é um texto muito bonito que fala sobre a necessidade do humano, né, gozar esse ócio, seguir o ritmo do seu próprio corpo, né? Outra implicação, a incorporação dos dispositivos técnicos ao nosso modo de ser, ao modo de ser das pessoas. Nós acabamos funcionando de maneira análoga aos dispositivos técnicos. Um exemplo disso é o celular, né? Nós somos comandados pelo celular. Muitas vezes o celular nos impõe modos de ser e modos de funcionar que vão muito além da nossa possibilidade, ou que não são sensíveis à limitação humana. Então, nós, na era da técnica, nós trazemos para dentro de nós esses dispositivos técnicos, nós trazemos para o nosso corpo o celular, por exemplo. A valoração do humano a partir de seus resultados é mais uma possibilidade aí na era da técnica. O ser humano tem valor quando ele alcança resultados. O ser humano tem valor quanto? À medida do que ele produz. Quanto mais produz, mais valor tem. Enfim, a valoração do humano a partir dos resultados, as ideias de sucesso e fracasso como ideias determinantes do ser humano, enquanto que o humano ele está muito mais além, né, dos seus próprios resultados, enfim. E o grande temor aí desse nosso tempo da era da técnica, né? A correlação entre fracasso e exclusão, banimento. É como se aquele que fracassa tivesse dentro de si um determinado tipo de compreensão de não valia, né? Se eu fracasso, eu não valho, eu não pertenço mais a esse grupo humano, eu sou excluído. E do ponto de vista social, existem de fato os excluídos, né? Por exemplo, a multidão de moradores de rua que vivem na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Pessoas excluídas de um modo de ser mais protegido dentro de sua própria casa. Então a ideia aí do fracasso como uma grande ameaça de banimento. E aí tudo isso deixa as pessoas, talvez não conscientemente, talvez não percebamos isso, mas vivemos pressionados por um determinado medo do fracasso, porque precisamos produzir tal como a máquina produz. Senão seremos substituídos, tal e coisa. Contudo, essa aula não tem o objetivo de nos deixar desanimados mediante
esse problema trazido por Ortega y Gasset sobre a era da técnica, né? O homem subjugado pela técnica. Essa aula não tem o objetivo de nos desanimar, mas essa aula tem o objetivo de pensarmos em possibilidades. E aí, para pensar as possibilidades, eu vou usar esse texto aqui, ó. João Augusto Pompeia e Beletati Sapienza, já usei em outras aulas, esses autores são muito bons. O texto que eu vou usar é no livro Os Dois Nascimentos do Homem e tem como título A Terapia e a Era da Técnica. Tem uma linda reflexão nesse texto. Enfim, como o psicólogo, a psicóloga, pode atuar frente às demandas das pessoas na era da técnica. Vou ler um fragmento do Pompeia Sapienza. Dizem: o ser humano, em sua condição de ser Dasein, o ser aí, aquele para quem todos os entes se manifestam, tem uma destinação existencial que o distingue de todos os outros entes, ou seja, ele é chamado a ser o poder ser que ele é. E esse poder ser não se limita a corresponder às solicitações feitas pela técnica, mas se abre para muito além disso. Pois bem, essa reflexão nos traz a lembrança desse Dasein, desse ser aí, que é um poder ser, que não está dado previamente como uma máquina. A máquina está dada previamente. A máquina, quando feita, ela serve a um fim e é aquele. Já o humano não tem essa determinação. O ser humano é indeterminado. Esse Dasein é ele que vai criar as determinações de si mesmo, ou talvez essa palavra nem seja bem aplicada aqui. É esse Dasein que vai desenvolver o seu poder ser. A psicoterapia é o espaço para esse desenvolvimento, para o Dasein desenvolver o seu poder ser si mesmo. Enfim, né? Então, a psicoterapia fenomenológica na era da técnica, ela vem trazer esse Dasein para uma compreensão de que ele pode atuar de uma outra maneira, diferente da maneira a qual ele foi, de certa forma, ele foi trazido, ele foi tragado por essa era da técnica, né? A terapia acontece em uma outra referência, que não é a referência da era da técnica, que não é a referência do tempo da técnica. Na psicoterapia, que é quando se deixa de lado os objetos técnicos e a própria impregnação da técnica em nossos modos de ser, nela busca-se dar ouvidos ao que pede para ser ouvido. Essa frase está no livro do João Augusto Pompeia e Beletati Sapienza. Dar ouvidos ao que pede para ser ouvido. E o que pede para ser ouvido? O ser, né? O chamado, o apelo do ser para ser propriamente si mesmo. O chamado para a verdade do ser de cada um, né? É mais uma questão aí da era da técnica. A técnica padroniza os objetos produzidos pela técnica, são objetos padronizados e o ser, o apelo do ser, a verdade do ser tem essa questão da singularidade, né? Dar ouvidos ao que pede para ser ouvido, aquilo que faz o humano ser verdadeiramente humano. Então, e esse psicólogo, o psicoterapeuta, a psicoterapeuta? Enfim, a psicoterapia de abordagem fenomenológica procura romper o paradigma da técnica enquanto produtora de coisas que funcionam. Então, nós, psicólogos, precisamos romper o paradigma das coisas que funcionam. Esse modelo
em que nós desde pequenininhos somos admoestados, adestrados até mesmo, né, para funcionar da maneira como determinam que devemos funcionar. Então o psicólogo, a psicóloga de abordagem fenomenológica vai atuar no sentido de romper com esse paradigma do funcionamento e trazer a pessoa para o paradigma do próprio ser, né? Para o modo de ser desse Dasein, de ser no mundo, de atender ao apelo do propriamente si mesmo, né? Atender ao apelo do próprio. Se os nossos clientes ingressam na psicoterapia impregnados por esse caráter de objetos técnicos, pelo menos nós, terapeutas, precisamos ter muito claramente a compreensão de que o Dasein é esse ente que tem em si mesmo a possibilidade de ser. O Dasein é esse ente que responde ao apelo de seu próprio ser, que traz em si mesmo o poder ser. Enfim, Dasein, seja eu, psicoterapeuta, seja o meu cliente, nós somos muito mais do que resultados. Precisamos ouvir ao apelo do ser e a psicoterapia é espaço favorável para essa escuta. Então, enfim, concluindo essa nossa discussão sobre a psicologia, a psicoterapia fenomenológica em uma sociedade que exige de nós resultados, nós compreendemos que essa exigência por resultados é fonte de muitos dos sofrimentos dos nossos clientes e das pessoas que vivem na era da técnica. E que, para que a pessoa alcance um modo de ser mais sintonizado com o que é o humano e distanciado do que seria o objeto, é preciso primeiro que o terapeuta tenha uma compreensão muito clara sobre isso, tenha uma compreensão muito clara sobre si mesmo e sobre o seu papel como terapeuta, né? O nosso papel como psicólogos não é de ajustar as coisas para que funcionem, ajustar o nosso cliente para que ele funcione de uma determinada maneira. Não, nossa tarefa não é essa. Nossa tarefa é trazê-lo de volta para o usufruto do seu próprio ser. Para isso, nós mesmos precisamos, primeiramente, estar sintonizados com o nosso próprio ser. Bem, numa aula como essa, nós podemos dizer que apenas demos uma pincelada sobre o tema, né? Quem desejar compreender mais profundamente, ficam essas 3 sugestões de leitura. O próprio texto do Martin Heidegger, A Questão da Técnica, esse texto de Ortega y Gasset, La Meditación de la Técnica, e Os Dois Nascimentos do Homem, capítulo 7, que aborda a psicoterapia numa sociedade regida pela era da técnica. Esse último texto é um texto muito acessível, muito gostoso de ler, então fica a dica de leitura. Um abraço a todos e todas, até a próxima aula.